Graça e Pai, amados, amém, meu irmão. Para quem não me conhece, eu sou o irmão Josias Dias. E obrigado por você estar aí me ouvindo, amém, muito obrigado. Amado, eu estou aqui pregando mais um vídeo para a glória de Deus. E não para ser famoso, querer ser famoso, não. Não, senhor, não, senhora. Eu estou aqui pregando a palavra de Deus porque eu quero ser ouvido por você, entendido, compreendido por você. Eu não gravo querendo fama, querendo ser famoso, querendo aparecer. Eu estou pregando para você ouvir a palavra de Deus, para eu ser boca de Deus para a sua vida. Eu sou barro na mão do oleiro, amém? E que toda honra e toda glória é para Deus, porque a estrela maior aqui é Jesus, e Deus não dá sua glória a ninguém. A glória é dele, a glória é para ele. E quando o pregador pensa que é alguma coisa, querendo a glória de Deus para ele, aí Deus faz o que, irmão José? Deus abate, porque a ele, para ele seja dada toda honra, toda glória e todo louvor. Para ele seja dado o amém, o aleluia, o graças a Deus, amém? Amados queridos, eu vou falar o que você precisa ouvir, e não o que você quer ouvir. E não o que você quer ouvir. Você vai ouvir neste vídeo uma palavra de Deus para a sua vida, porque eu sou prego o que Deus manda, eu sou prego o que eu creio. Eu sou prego as minhas convicções, o que eu examinei da Bíblia, o que eu examinei, palavra revelada pelo Espírito Santo, palavra revelada, um evangelho celestial. Eu prego que Jesus está voltando, eu prego que estamos na véspera do arrebatamento, eu prego que o Salvador está vindo e que já estamos bem pertinho de Jesus arrebatar seu povo. E tem alguns pastores por aí embaraçados, envolvidos com política, pedindo os votos dos cristãos dentro da igreja. E quando eles são eleitos pelo povo, aí eles se vendem e chega lá no Congresso e fica assinando leis que tiram os direitos dos trabalhadores, favorecendo os grandes, com desculpa que só assinaram porque para não perder o recurso para o Estado. E o que é que a gente tem a ver com verba de Estado? A gente tem a ver com as nossas leis que estão tirando, com nossos direitos trabalhistas. Você está me entendendo? E o que acontece, o que é revoltante, que a gente vê na televisão, pastores políticos voltando contra o direito do povo, contra o direito do trabalhador, enquanto um ímpio político está ali voltando a favor do direito do trabalhador. Enquanto pastores políticos estão votando contra, tem ímpio lá, político votando a favor de nós. Amados, vamos entrar agora num tema muito polêmico mesmo. E o que eu vou falar agora vai deixar muitos pastores políticos irados, com raiva de mim. Muitos que estão aí envolvidos na política vão ficar com raiva dessa mensagem, porque vão ouvir o que não quero ouvir. Mas eu, Josias Dias, está aqui para ser vaso na mão de Deus, canal de Deus para a sua vida. Eu não estou aqui para meter pau em pastor, nem igreja, nem ser juiz de ninguém, você está entendendo? Eu também não estou aqui para falar, para ser aplaudido por ninguém. Eu estou aqui porque eu sou barro na mão do oleiro, barro na mão do Senhor Jeová. Estou aqui para pregar a Bíblia. Eu só vou falar para você aquilo que Deus mandou falar para você. Bíblia, e doe quem doer. Mas que prevaleça a verdade bíblica, porque eu fico com a Bíblia. Amados queridos, as eleições vão chegar. Vão chegar. Para a gente voltar nos nossos políticos. Sim ou não? Vão chegar. E tem gente que sempre votou em crente para política. Se o cara fosse um pastor, os crentes iam lá e votavam nele. Se o cara fosse um crente, tivesse lá na política, o cara ia lá e pregava nele, porque não deixava, ele não ia deixar de votar no crente para votar no ímpio, não é assim? Quantas vezes eu deixei de votar no ímpio para votar lá no pastor, porque estava lá na política e ele era pastor. Mas escuta o que eu vou dizer agora. Escuta o que eu aprendi de Deus na Bíblia examinando. Se você, meu amado, examinar as escrituras sagradas, você nunca mais vota em crente para ser político. Isso mesmo, se espantou, é forte, né? Mas é isso mesmo. Se você passar a examinar as escrituras sagradas, nunca mais você vota em crente para ser político, nunca mais você volta em pastor para ser político. É forte, é polêmico que você vai ouvir agora, mas é uma verdade, meu querido, bíblica revelada para mim e para a sua vida. É Bíblia. Vamos entrar agora num tema muito polêmico, meu querido, muito polêmico. E o tema para essa mensagem é: pode pastor ser político?
Pode? Pode um pastor se meter na política? Esse é o tema para esta pregação, amados. A minha opinião é não. É não, porque pela minha convicção, pelo que eu estudei, o pastor não deve ser político. E outra coisa, eu voto no ímpio, mas não voto mais num cristão para ser político. Porque eu aprendi da Bíblia e Deus abriu minha mente e Ele vai cobrar de mim se eu voltar. Porque Deus não quer pastor na política. Pastor não pode ser político. Mas eu respeito a sua opinião se você não concorda comigo. Se você é um pastor e está na política. Mas eu fico com minha opinião. Eu fico com as minhas convicções bíblicas. Eu fico com o que eu examinei na Bíblia Sagrada. Escuta, eu quero ler com você agora alguns versículos que se encontram em Lucas 9, versículo 62, que diz assim: E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lê agora Romanos 12, 7. Diz assim: Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Vamos ler mais outro versículo aqui. Abra sua Bíblia aí, lá em 2 Timóteo 2,4, que diz assim: Ninguém que limita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Amados, queridos, estes textos, eles dão sustentação para a minha opinião de que pastor não deve ser político. Esses textos nos dá a certeza que pastor não deve ser político. Você está entendendo? Não deve. Que pastor não tem que se meter em política, querido. É forte, não é? Mas é de que pastor não deve se candidatar para cargo político. Amém? Mas por que, irmão Josias? Porque o verdadeiro pastor é aquele que tem cheiro de ovelha. Cheiro de ovelha, que está no meio das ovelhas, que cuida das ovelhas, porque ele foi chamado para estar com as ovelhas, para cuidar delas, para orientá-la. Amém? Amados, pastor na política não é Bíblia, não é bíblico, porque ele não pode ser pastor e político, amado. Ele não pode ser as duas coisas, querido. As duas coisas não dá, igreja, para pastor. Biblicamente, o pastor não deve se candidatar a cargo político. Não deve. É Bíblia. Porque coisa de pastor é as ovelhas, é Bíblia. Não é eleitores. Deus não deu a unção para pastores. Está na política. E no livro de 1 Coríntios 12, 28 diz assim: E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente vereador. É assim que está dizendo. Em segundo lugar, prefeito. É isso que está escrito aí. E em terceiro lugar, deputado federal. É isso, amado, que está escrito aí, igreja? E depois, deputado federal, senador e presidente do Brasil. Está escrito assim, amado? Não, senhor, não, senhora. Confira. Não está escrito assim. Está dizendo assim: a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolo, em segundo lugar profeta, em terceiro doutor, e depois milagre, depois dom de cura, socorro, governo, variedade de línguas. Veja, meus amados, que no texto não disse que ele deu uns para presidente, prefeito, vereador, deputado, senador, não. A Bíblia diz que José foi governador no Egito. No Egito. Mas esta foi uma vontade de Deus para o povo da primeira aliança, e não para o da segunda aliança, que somos nós, amado. Você é José no Egito para querer ser governador? Você está no tempo da lei para querer estar na política? Não seja um político da casa de Deus, seja um atalaia, querido, amém? Seja um atalaia, porque no livro de Ezequiel 3, 17 diz assim: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisará da minha parte. Veja, amados, que o versículo não diz filho do homem, eu te dei por político sobre a igreja. Não, não é assim. É atalaia, atalaia. Pregador, ganhador de alma. Está dizendo para mim, para você, que a Bíblia está dizendo para mim, para você, que Deus Jeová te escolheu para ser uma atalaia na casa dele, na igreja. Não foi para tu querer ser político não, se meter em política não. Será que o pastor foi escolhido por Deus para estar metido na política? Será? Para ser um político? Será que foi para isso que Deus chamou ele?
Será que Deus Jeová deu para a igreja para ser pastor ou parlamentar? Será que Deus Jeová te deu para a igreja para ser pastor ou parlamentar? Meu querido pastor, Deus te deu ovelha para tu ser pastor ou para tu ser um parlamentar? Hã? Vamos ler Ezequiel 48:10, que diz assim: maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente, com fraude, com segundas intenções, com hipocrisia, com engano. Pastores, segundo o coração de Deus, não se mete em política. Não, senhor, não, senhora. Pastores, segundo o coração de Deus, se metem na obra do Senhor, é no evangelismo. Pastor que é consagrado pelo homem, aí sim se envolve em política. Mas pastor que é consagrado por Deus, que é chamada de Deus, não se envolve em política não. Crente consagrado por homem, aí se envolve em política. Mas crente chamado por Deus não se envolve não em política não. Pastor chamado por Deus não se envolve com política. Jeremias 3,15 diz assim: e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos guiarão com conhecimento e discernimento. Deus chamou o pastor para ser pastor, não foi para ser parlamentar não. Deus chamou o pastor para pastorear, para ser pastor de ovelha, para pastorear as ovelhas na igreja. Deus te chamou, meu amado, foi para você ser um pastor, não foi para você ser um parlamentar não. Abra os olhos, acorde, desperte sono. Deus chamou, pastor foi para o pastoreado de ovelha na igreja, para o pastoreado de ovelha na igreja. A vocação para pastoreado, amado, é para dentro da igreja, não é para fora não. Não é para dentro do congresso lá em Brasília não. Deus Jeová é quem dá pastores para a sua igreja. Ele te deu como pastor, para pastorear e proteger o rebanho de Deus dos lobos ferozes, dos falsos profetas. Deus dá pastor para governar a igreja, para cuidar das ovelhas, para pastorear as meninas dos olhos de Deus, a noiva, o povo do arrebatamento. Pastor deve pastorear o rebanho de Deus com conhecimento, alimentando com a palavra de Deus, com o maná do céu, pregando a palavra de Deus. Deus dá pastor à igreja para alimentar as ovelhas com inteligência. E o apóstolo Paulo diz, meu amado, que o pastor é como um pai de família e também como uma mãe de família, que chora com os que choram e festeja com os que estão alegres, se alegra com os que estão alegres. Meu querido, escute, biblicamente o pastor não deve ser político. Agora veja bem, um político pode ser crente, um vereador pode virar crente, um prefeito pode aceitar Jesus como o Senhor, Salvador da sua vida, um deputado pode aceitar Jesus, um senador, um presidente pode ser crente, pode se converter para Jesus, pode ser um cristão, mas o cristão não pode querer, depois que você nasceu de novo, você não pode querer se meter em política, meu amado, querer ser um político. Você está crendo nesta palavra revelada? Sim ou não? Você está recebendo essa palavra revelada do céu para você? Política não é para crente não, igreja. Política é para o povo que não nasceu de novo, para o povo que não é evangélico, para o povo do mundo. Política é para o povo que ainda não tem a direção de Deus, que não nasceu de novo. Escute. A política em si não é pecado, tá entendendo? A política em si não é pecado, não é. Agora o pecado é o cristão, eu e você querer ser político. É eu querer ser um prefeito, um presidente, um deputado, querer ser um vereador. O pecado está aí, o pastor querer ser político. É o pastor da política. Sabe por quê, amado? Porque a política não é para a glória de Deus, é para a glória dos homens. A política é a glória dos homens. É a glória da terra. Escute, você sabe qual é o motivo que tem muitos crentes aí se metendo em política? Você sabe por que tem muitos pastores aí se metendo em política? Pastor aí querendo ser deputado, querendo ser senador, querendo ser o presidente, querendo ser o prefeito. Você sabe por quê? É porque ele quer entrar na política, porque ele não tem o chamado de Deus, não nasceu de novo. E o motivo pelo qual ele quer entrar na política, primeiro é o amor ao dinheiro. E o segundo motivo é porque ele não nasceu de novo, meu amado.
o cristão deve se preocupar e se ocupar em pregar o evangelho da salvação e ganhar as almas, porque o Salvador está voltando, Jesus está voltando, Jesus vem e Jesus não quer perder as famílias, as pessoas para o inferno não, Jesus está voltando, estamos em véspera do arrebatamento, igreja. O pastor que entra na política, ele está indo de contra a palavra de Deus, as escrituras sagradas. E pastor que vota em crente também está indo de contra a vontade de Deus, contra a Bíblia Sagrada. Pastor não pode votar em crente, e nem crente pode votar em pastor. Meu. Você está entendendo? Desculpa aí, amada, porque está fazendo um calor muito grande e a sede é grande. A sede é grande, mas glória a Deus. Amados, a igreja de Jesus aqui na terra não precisa de político não, igreja. A igreja de Jesus aqui na terra precisa do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Eu e você que somos igreja não precisamos de política, precisamos do Espírito Santo, ser cheio de Deus. Ser cheio de Deus. Agora o que se vê por aí na época da política é alguns pastores fazendo das igrejas um curral eleitoral. Infelizmente algumas igrejas estão usando o púlpito da igreja para falar de política. Em vez de falar de Jesus, está falando de política e fazendo do culto que é um showmício. Por isso que tem pastor que quando a igreja enche, ele já pensa em quê? Em entrar na política para ganhar rendas, pagar renda política, ganhar mais dinheiro. Porque tem pastores que só pensam nas coisas terrenas, em bens materiais. E para muitos o galardão dele é aqui na terra mesmo, porque só pensa nas coisas terrenas, não pensa nas coisas do céu, não pensa nas coisas de Deus. Escute, o crente que entra na política, ele perde o temor a Deus, é isso mesmo, ele perde o brilho de cristão, perde a unção de Deus. Amados, é que eu falei, a política em si não é pecado, o pecado é eu e você na política, você que já nasceu de novo, que é a nova criatura, querer entrar na política, visando o crente. E quando o crente entra na política que pede, o que acontece? Ele fica com raiva dos irmãos e nem na igreja quer ir mais. E quando faz programa de rádio evangélico, em vez de ele falar de Jesus, ele vai falar de si mesmo e da política. E não fala de Jesus. E quando ele não ganha a eleição, ou quando ele é eleito, nem para a igreja ele quer ir mais, porque diz que não tem tempo, ganhou a eleição, mas não vai mais para a igreja. Mas sabe de uma coisa? Estão misturando as coisas de Deus com as coisas desse mundo. Estão misturando, levando a política para dentro da igreja. E o evangelho de Deus está sendo deixado de lado. Tem muito aí que entra na política e perde. Aí fica no púlpito. Fica ali no púlpito da igreja com raiva porque perdeu as eleições. Quantos irmãos crentes aí que entraram na política e perderam a eleição, né? E ficou no púlpito da igreja com raiva. Porque não ganhou as eleições. Porque não ganhou as eleições, ficou com raiva do irmão e da irmã porque soube que não votou nele. E você acha que Deus está se agradando disso? E sabe de uma coisa, meu amado? Deus não está se agradando não, tá não, senhor, não senhora. Deus não quer pastor na política, amado. Deus não quer crente da política. Deus não quer eu e você envolvido com política. Mas Deus quer políticos se convertendo para Jesus, porque Jesus está voltando. Deus quer ver os vereadores, prefeito, senador, deputado, presidente da república se convertendo para Jesus. Você está entendendo? Agora a política é para eles. Para eu e você é o arrebatamento. Para eu e você é a presença de Deus. E Jesus está voltando, meu querido. Deus Jeová não quer crente da política. Deus quer crente de joelho, de joelho, de joelho no chão, orando pelos nossos políticos, pelo nosso vereador. É para você orar por ele, não é querer ser ele não. Porque Deus resolve qualquer parada, qualquer problema, qualquer situação. E não precisa de você e eu entrar em política. Tem o Espírito Santo que trabalha por nós. Você pode dar um amém? Escute. Como é que você quer entrar na política para defender a igreja, se é você mesmo que está precisando de um defensor que é Jesus de Nazaré, que é o Salvador, que nunca falhou e não falhará na minha e na tua vida? Eu já vi pastor botando político no púlpito da igreja para falar de política, eu vi, e dando até a paz do Senhor sem ser crente. Que paz do Senhor tem um político incrédulo? Que paz do Senhor tem um pastor político
que volta contra os direitos dos trabalhadores, que volta contra os projetos, contra as famílias. Eu vi na igreja um crente político usando púlpito para falar de política e os irmãos no banco dando glória a Deus, aleluia, amados. Não se misture com política, amado. Porque no céu de glória, amado, não entra bagagem, política é bagagem. É bagagem. O pastor da política, ele está adorando a besta. A política é coisa do mundo, não é coisa para crente não. O crente da política, ele é um cúmplice da corrupção. Escute, ouça. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz, que o crente tem que pensar nas coisas do céu, não é nas coisas da terra não. Isso fica, tudo é passageiro. Escute, a Bíblia, a palavra de Deus, não diz que o político vai para o inferno, não diz. Mas diz que os que praticam tais coisas e que decretam leis injustas vão pagar na eternidade. É Isaías capítulo 10, 1, 2 e Gálatas 5, 19 e 21. Ouça com atenção no nome de Jesus. Escute, amado, o que eu vou dizer agora. O pastor não pode ser político, amado. Não pode ser um parlamentar, não pode, igreja. Sabe por quê, igreja? Você sabe, amada igreja? Porque o pastor não pode ser um político? Porque a Bíblia do pastor é o quê? É essa Bíblia de capa preta. É a Bíblia sagrada do pastor, é essa a Bíblia. De Gênesis e Apocalipse, e ele tem que ir pela Bíblia, sim ou não? Se aumentar, se diminuir, amém? Glória a Deus. Agora um pastor só é pastor da igreja. Porque lá em Brasília, ele não é um pastor, ele é um parlamentar, igreja. Bota isso na sua cabeça, igreja. O seu pastor político lá no Congresso Nacional, ele não é um pastor lá, ele é um parlamentar. Sabe por que ele lá não é um pastor? Porque lá ele não vai pela Bíblia. Ele tem que ir pelo livro da Constituição, o livro de capa amarela. Sabe por que, amado? Um pastor lá em Brasília, ele não é um pastor? Você sabe? Por quê? Porque lá ele é um parlamentar, amado. Porque a Bíblia do parlamento é o livro da Constituição Federal. Não é o livro de capa preta, a Bíblia não. Não, senhor. Não é a Bíblia. Não, senhor, não, senhora. A Bíblia dos políticos é o livro de cor amarela. É o livro da Constituição Federal. Guarde isso. É por isso que o pastor não deve ser político. Porque ele é pastor da igreja, mas lá não. Ele é parlamentar. E a Bíblia do pastor político não é a Bíblia sagrada, esta Bíblia. O que vale lá não é esta Bíblia. O que vale lá é o livro da Constituição Federal. É o livro que tudo que nós vivemos no Estado Democrático e direito está dentro do livro da Constituição Federal, o livro de capa amarela. E tudo que estiver fora da Constituição, igreja, pode ser penalizado em qualquer lugar. Essa é a Bíblia do parlamentar. E lá está escrito o direito de todo ser humano do Brasil, de todos os brasileiros. Fala de todos os direitos dos brasileiros, o direito de ir e de vir. Fala de todos os direitos do brasileiro. É lá onde está a lei do Brasil, a minha e a sua lei. E os tempos mudam, sim ou não? E as leis podem mudarem. Muda-se, senhor, se senhora. Mas a Bíblia do pastor é a Bíblia mesmo. Por isso que não dá certo o pastor da política. Por isso que não tem base bíblica, você que é pastor, ser político, porque a Bíblia não apoia você na política, porque se o livro da Constituição, ouça bem, aprovar uma lei aprovando casamento de gay, né, casamento de mulher com mulher, e outras leis, como já tem por aí já, né, já tem. O pastor político não pode desobedecer a lei da Constituição, pode não, não pode. Ele não pode ser contra a lei da Constituição. Você que é pastor político, você não pode não. Você não pode ir pela Bíblia, você sendo pastor, você não pode ir pela Bíblia. Você sendo pastor político, você tem que ir pela a lei da Constituição, porque o que vale lá é a lei da Constituição, não é a Bíblia. Porque se você for pela Bíblia, você vai ser penalizado. E lugar de pastor é na igreja, não é na política. O lugar de pastor é dentro da igreja, não é lá no Congresso não. Não é. Porque se na lei da Constituição for contrário à Bíblia, os pastores que são políticos, eles têm que concordar. Eles têm que obedecer às leis da Constituição. Não é a lei da Bíblia não, você vai ser penalizado. Sim ou não? Estou falando alguma novidade, alguma mentira? Porque vocês têm que obedecer e concordar com as leis da Bíblia do político, que é aquele livro de capa amarela da Constituição Federal. Ou eu estou inventando alguma coisa?
Porque todos os pastores na política, ele não é um pastor, igreja. Ele é um político, ele é um parlamentar. Você está entendendo agora por que o pastor, Deus não quer pastor da política? E o pastor na política, ele não pode agir como pastor, não pode. Não pode. Você está entendendo? Assim como o parlamentar não pode agir como um pastor. Pastor na política, igreja, ele não pode agir como um pastor, e sim como um parlamentar. Você entendeu? Porque na política não se segue a Bíblia. Se lê a Bíblia, mas não segue a Bíblia. Na política se segue o livro da Constituição, aquele livro da Constituição. E pastor da política, ele pode até ler a palavra de Deus, mas lá no Congresso Nacional não se segue a Bíblia, o livro de capa preta, se segue as leis da Constituição Federal, a lei do Brasil. Se segue, se obedece ao que está escrito no livro da Constituição Federal. A Bíblia lá não vale nada, só para ler alguns versículos. A Bíblia vale para nós crentes, para a igreja. Você está entendendo? Então, meu amado, eu não concordo com pastor político. E depois de examinar as escrituras, agora que eu não concordo mesmo. E se você gostou ou não desse vídeo, eu fiz minha parte. Agora é com você e Deus. Agora, se você gostou desse vídeo, meu amado, compartilhe. Amém? Amém, porque a gente estamos em véspera de arrebatamento, igreja do Senhor amada. E os falsos profetas estão aí enganando o povo, se envolvendo nas políticas. Mas eu estou sendo boca de Deus para você, Vazia Nova, Paraíba, Brasil. Eu estou sendo boca de Deus para você, Vazia Nova. Para você, Paraíba. Para você, Rio de Janeiro, São Paulo. Para você, Tocantins. Para você, Recife, Campina Grande, João Pessoa. Deus está me usando para você, povo do Brasil. Para você que é evangélico, que está na política, saia. Você tem que escolher a política ou a chamada ministerial. A política é para o povo do mundo. O povo de Deus tem que se envolver com as coisas de Deus. E nós não somos desse mundo, somos peregrinos. Vamos ser arrebatados. E eu sou crente por causa da profecia do arrebatamento. E que Deus te abençoe, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, obrigado, meu Deus. Obrigado por esta palavra, por estar permitindo eu gravar mais um vídeo para a honra e a glória do seu nome, porque a estrela maior aqui é Jesus. Que o irmão Josias diminua, desapareça e que o Senhor cresça na minha vida. Muito obrigado, meu Pai. Em nome de Jesus eu abençoo esta pessoa que está ouvindo esta palavra, Pai. Obrigado, em nome de Jesus. Eu quero ganhar almas. Visite uma igreja bem perto da sua casa. Amém? Porque Jesus não vem buscar a placa da igreja, ele vem buscar você que é a igreja. Ele vem buscar as almas que confessa ele aqui na terra. Você precisa confessar Jesus, aceitar ele como único Senhor e Salvador. Amém? Que Deus te abençoe, meu amado. Se você não é inscrito aí no canal Josias Dias, por favor, por gentileza, se inscreva. E se você já é inscrito, muito obrigado. Porque o meu canal Josias Dias, sem você, não adianta. Eu estou aqui por causa de você. Porque eu quero ir para o céu, eu quero ser arrebatado com você, amém? Pai do Senhor, meu irmão.